bem, nós vamos continuar nesta série de estudos sobre as 3 mensagens angélicas, sobre o testemunho de Jesus, e hoje nós iremos ver particularmente qual é a relação que existe entre as profecias cronológicas e o testemunho de Jesus. O que é que quer dizer a expressão profecias cronológicas? A expressão profecias cronológicas, portanto, é uma profecia que tem uma cronologia dentro dela. Ou seja, o que é uma cronologia? É um tempo contado, é um tempo medido. Porque há profecias simples e há profecias cronológicas. Ou seja, são profecias que têm um tempo associado a elas. Ok? Muito bem. Esta primeira parte que eu vou mostrar vai parecer um bocadinho confuso. Digo bem, vai parecer. Mas depois vocês vão ver que isto torna muito simples de entender. E se alguém não entender, pode depois reclamar. Mas eu creio que vai ser muito fácil de entender. Muito bem. Esta é uma expressão latina, não sei se conhecem esta expressão, modus operandi. É conhecida? É? O que é que quer dizer? É a forma de Deus operar. Como é que Ele opera? Então, a forma de Deus operar ao longo da história é a seguinte. Em primeiro lugar, Deus concede uma determinada mensagem a um profeta. A seguir, em conexão com a mensagem dada, existe um período de tempo profético. Depois, a mensagem dada ao profeta não é uma verdade presente para os seus dias e época. Isto é, não se aplica ao seu tempo. Vamos recapitular outra vez esta primeira parte. Deus suscita um profeta, dá-lhe uma mensagem, em associação com essa mensagem estabelece uma profecia cronológica, só que essa mensagem não é para o tempo daquele profeta. Depois, quando o período de tempo profético está associado à profecia, está para chegar ao fim, Deus suscita um outro profeta, cuja mensagem é a mesma que tinha sido dada ao profeta original. E finalmente este segundo profeta então torna a mensagem do profeta original verdade presente para os seus dias e época. Vamos lá ver se nós conseguimos captar este modus operandi, pois nós vamos ver isto na prática. Então, Deus suscita um determinado profeta, num determinado momento. Dá-lhe uma profecia e em associação com essa profecia há uma mensagem, há uma profecia cronológica, há um tempo cronológico. Essa mensagem não é para o tempo desse profeta. Esse profeta vai morrer e, entretanto, quando o período profético associado a essa profecia está para chegar ao fim, Deus suscita então outro profeta que vai dizer o mesmo que disse o profeta anterior e vai tornar aquela mensagem verdade presente para aquele tempo. Ok? Agora vamos ver isto na prática. Ok? Agora que é bonito. Tá bom? Vamos lá ver. Vejamos agora como esse modus operandi de Deus funciona recorrendo a exemplos práticos. Vamos ter 5 exemplos. O primeiro exemplo é, portanto, estes exemplos são em duplas. Porquê em duplas? Porque há o primeiro profeta, a quem Deus dá a mensagem, depois há o segundo profeta, que faz dessa mensagem verdade presente para o seu tempo. Então temos uma dupla que é Enoque e Noé. Vamos ver em pormenor. Depois uma segunda dupla que é Abraão e Moisés. Depois uma terceira dupla que é Jeremias e Daniel. Uma quarta dupla que é Daniel e João Batista. E uma quinta dupla que é Daniel e... Claro, já iremos lá chegar, ok? Vamos ver. Portanto, aquilo que eu quero que os irmãos compreendam é que Deus é o mesmo. Conhece o texto de Malaquias 3,6? Eu, Senhor, não mudo. Hebreus 13,8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Tiago 1,17. Em Deus não há sequer sombra de variação. Então, se Deus não muda, a forma de Ele lidar com as pessoas também não muda, é sempre a mesma. Então, Deus é constante. Deus não é como nós, às vezes dizemos uma coisa e depois a seguir dizemos outra. Deus é constante. Deus é sempre o mesmo. Então, o modus operandi, a forma de Deus operar é sempre a mesma. Bom, vamos à primeira dupla. Ok? Enoque e Noé. Enoque foi o primeiro profeta bíblico que existiu. Como é que nós podemos afirmar isso? Por acaso não está escrito no Antigo Testamento que ele foi profeta, mas o Novo Testamento diz que Enoque profetizou. Ora, se Enoque profetizou, só pode ser profeta. Porque só um profeta é que profetiza. Conhecem este texto? Eu vou escapar da leitura dos textos para ganharmos tempo, está bem? Já agora, faço um pequenino parênteses. Todas estas apresentações em PowerPoint, qualquer um de vós que queira, eu partilho com todo o gosto, está bem? Portanto, vocês não precisam tirar notas, podem ficar com os PowerPoints. Os PowerPoints estão no computador aqui dos irmãos, é só irem lá com uma pendrive e os irmãos podem passar para a vossa pen, tá bom? Estejam à vontade, ok? Não estou a dizer que têm que fazer
Estou simplesmente a dizer que o podem fazer, ok? Muito bem. Ele anunciou que Deus exerceria um juízo contra todos, isto é, contra os pecadores pela sua iniquidade. A sua mensagem teve uma aplicação dupla. Primeiro, ele falou acerca de Deus se revelar em juízo contra a ímpia civilização pré-diluviana. E depois, ele também falou acerca da destruição final do mundo ímpio no final dos tempos. No texto do apóstolo Judas, diz: eu vi o Senhor vindo com míriades de anjos exercendo um juízo. Essa foi a segunda mensagem que Enoque profetizou. Mas ele também profetizou acerca do juízo que Deus iria enviar no tempo do dilúvio. O dilúvio foi um juízo. Reparem, o dilúvio não foi obra do inimigo, foi obra de Deus. Foi o próprio Deus que enviou o dilúvio, ok? É um juízo divino. A sua mensagem, ou seja, a mensagem de Enoque, não se cumpriu nos seus dias e época. Isto podemos afirmar garantidamente. Em conexão com a mensagem de Enoque havia uma profecia cronológica. E agora aqui vai ser talvez uma novidade para vós. Profecia cronológica. Não conheço profecia cronológica associada a Enoque. Esperem um bocadinho para ver. O nome do seu filho era Metusalém. Quem é que sabe qual é a característica especial que caracterizou Metusalém? Quem é que sabe? Quem é que sabe? Foi o homem que quê? Viveu mais anos, viveu mais tempo sobre a Terra. Quantos anos? 969 anos, muito bem. 969 anos. Metusalém foi filho de Enoque. E sabem uma coisa? Metusalém é um nome... Bom, deixa-me dizer antes isto. Quase todos os nomes na Bíblia, e particularmente no Antigo Testamento, têm um significado. Ora, o nome de Metusalém não é exceção. E sabe o que é que o nome Metusalém quer dizer? Eu vou-vos mostrar. Este é um nome hebreu composto por duas palavras. Esta primeira palavra, que eu nem sei pronunciar, vamos dizer Mund, que significa morrer, e Shalá, que significa enviar. Então, a composição destas duas palavras hebraicas, num único nome, dá uma mensagem. O nome de Metusalém significa que quando ele, o que leva ao nome, morrer, será enviado. Quando ele morrer, será enviado. Pergunta é, será enviado o quê? O dilúvio. Exatamente. Então, já vimos que Enoque era profeta, porque ele profetizou, é o que diz Judas. Se Enoque era profeta, então nós podemos compreender que ele, ao dar o nome ao seu filho, Metusalém, colocou no nome do filho uma profecia. E essa profecia, embora não tenha uma data específica, era uma profecia que indicava um tempo. E o tempo era, quando o meu filho morrer, será enviado. Será enviado o quê? Será enviado o juízo. Ainda recentemente eu descobri isto, eu já tinha descoberto anteriormente, num livro que foi publicado recentemente, quando digo recentemente, sei lá, há 2, 3 anos atrás, aqui pela Casa Publicadora Brasileira, Quando Deus Fala. Vocês conhecem esse livro, ok? Ok. A questão agora é esta. O que é que seria enviado quando Metusalém morresse? Já responderam? O dilúvio. A resposta a esta pergunta é muito simples. É que no ano em que Metusalém morreu, o dilúvio foi enviado por Deus para destruir a terra. Já tinham chegado a esta conclusão? Metusalém morreu no ano em que o dilúvio foi enviado sobre a terra. Vocês perguntarão, pastor, mas como é que se pode provar isso? Pode-se provar? Pode. Querem ver? Como? Ouvi alguém? Não percebi, irmão, desculpa. Eu brinquei, será com a contagem das duas. Ok. Então vamos lá ver. Adão teve Sete quando tinha 130 anos. É o que nos diz Gênesis 5. A primeira cronologia bíblica aparece em Gênesis 4, que é a descendência de Caim. Pois em Gênesis 5 nós temos a descendência de Adão através do seu filho Sete, que substituiu Abel, que tinha sido morto por Caim. Estão todos a par disso? Ok. Em Gênesis 5 vem lá as idades dos patriarcas. E nos é dito que Adão teve Sete quando tinha 130 anos. Depois Sete, o filho de Adão, teve Enos quando tinha 105 anos. Depois Enos teve Cainã quando tinha 90 anos. Cainã teve a Malalel quando tinha 70 anos. Malalel teve a Jered quando tinha 65 anos. Jered teve Enoque quando tinha 162. Enoque teve a Metusalém quando tinha 65 anos. Agora reparem
daqui para a frente. Matusalém teve a Lameque quando tinha 187 anos. Lameque teve a Noé quando tinha 182 anos e Noé viveu antes do dilúvio, 600 anos. Agora, olhem para aqui. O tempo, pois, que decorreu entre a criação e o dilúvio foi de 1656 anos. Vamos lá vir um bocadinho para trás, cá ver se eu consigo. Ok, consigo. Ok, então, olhem para aqui. Matusalém teve a Lameque quando tinha 187 anos. Ou seja, desde que Matusalém nasceu até ser pai, quantos anos passaram? 187, certo? Agora, quando Lameque, é o filho de Matusalém, teve a Noé, Lameque já tinha 182. E quantos anos tinha Matusalém quando Noé nasceu? Tinha 187 mais 182. Certo? Agora reparem aqui. Vamos fazer aqui as contas. 7 e 2, 9. 8 e 8, 16. E vai 1. 1 e 1, 2 e 1, 3. Então temos 369 anos. Mais os 600, 369 mais 600 dá 969. Quantos anos viveu Matusalém? 969 anos. Então quer dizer que desde que Matusalém nasceu até morrer, até vir o dilúvio, passaram-se 969 anos. E os anos de Matusalém foram 969 anos. Então o que é que podemos concluir? Matusalém morreu no ano em que veio o dilúvio. Está claro ou esta matemática é muito difícil como aquela que o irmão Tiago apresentou ontem? Ok? Está simples? Ok, muito bem. Então, o tempo depois que decorreu entre a criação e o dilúvio foi 1656 anos. Mas onde é que Matusalém entra nesta cronologia? Vejamos que idade ele tinha quando faleceu. Tinha 969, diz no Gênesis 5:27. Isso é uma recapitulação. Se acrescentarmos agora o número de anos desde que Matusalém nasceu até ter vindo o dilúvio, isso está exatamente 969, 187, que Matusalém tinha até nascer o seu filho, depois mais 182 até nascer o seu neto, e depois mais 600 anos, que era a idade que o bisneto tinha, ou o neto tinha, quando veio o dilúvio. Ok? Está claro? Assim sendo, Matusalém morreu no próprio ano em que veio o dilúvio. Sabem que a tradição judaica vai mais longe até. Já agora, em que dia é que começaram as águas do dilúvio a cair? Quem sabe? Segundo o calendário bíblico. Em que dia foi? Quem sabe? No dia 17 do segundo mês. Quer dizer que estávamos quase no início do ano. Só para facilitação para não... Porque sabem que o calendário bíblico não é exatamente igual ao nosso de hoje. Mas só para facilitar, vamos imaginar que aquele segundo mês é o nosso fevereiro. Não era. Mas só para facilitar os cálculos, vamos imaginar 17 de fevereiro. Só tinha passado ainda um mês e meio desde o início do ano. Então, se Matusalém morreu no ano em que veio o dilúvio, tinha morrido pouco tempo antes de vir o dilúvio, porque só tinha passado mês e meio. A tradição judaica vai ao ponto de dizer que Matusalém morreu 10 dias antes de vir o dilúvio. Bom, a Bíblia não nos diz. Mas vamos admitir, não temos certeza absoluta, mas vamos admitir só por um instante que a tradição judaica até está correta. Também não, se não estiver correta, também não está muito longe da verdade. Porque um mês e meio não é muito tempo. Mas vamos admitir que a tradição judaica está correta. Foram 10 dias. Quantos dias decorreram desde que Noé e a sua família entraram na arca, o Senhor fechou a porta e veio o dilúvio? Quantos dias? 7. 40 é os dias que choveu. Não. 7 dias. Desde que Noé entrou na arca até começar a chover, foram 7 dias. Certo? Ok. Supondo que Matusalém morreu 10 dias antes de vir o dilúvio, então quer dizer que ele morreu 3 dias antes de eles terem entrado dentro da arca. Certo? Estão a acompanhar? Então, se é verdade que o nome Matusalém tinha uma profecia em si, e se Noé e os seus filhos e a sua família sabiam o que é que o nome de Matusalém significava, quando Matusalém morreu, eles imediatamente souberam, ups, aqui está o sinal que Enoque deu, através do seu filho, temos de nos despachar para entrar dentro da arca. E aqueles 3 dias foi certamente o tempo de fazer o funeral a Matusalém, pegarem nas malas e irem para dentro da arca.
O Senhor fecha a porta, esperaram mais 7 dias e após esses 7 dias começou a chover. Está claro este ponto? Muito bem, vamos avançar. Portanto, Enoque, como profeta que foi, deu ao seu filho Metusalém um nome que previa o próprio ano da vinda do dilúvio. Vou dizer, podem ir ver nesse livro, quando Deus fala, está lá esta explicação. Não estou a inventar nada, ok? Então, Metusalém era, por conseguinte, uma profecia cronológica em pessoa. Concordam com isto? Muito bem. Agora, quando a profecia cronológica, denotada pelo nome de Metusalém, se aproximava do seu fim, Deus suscitou um outro profeta. Que outro profeta foi esse? Noé, para fazer da mensagem de juízo de Enoque verdade presente para a sua geração. É pena não podermos ler estes livros, estes textos, mas, por exemplo, Hebreus 11:7. Venham ver só este texto, Hebreus 11:7. Hebreus capítulo 11. Depois vocês, se quiserem em casa com o PowerPoint estudar isto mais em detalhe, podem estudar. Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Claro, claríssimo. Ok? Vamos avançar. Noé falou do mesmo assunto de Enoque, enquanto avisava aos seus contemporâneos do juízo vindouro de Deus na sua geração. Reparem, a mensagem que Deus deu a Enoque não era para o tempo de Enoque, mas deu a Enoque uma mensagem, com essa mensagem, uma profecia cronológica que ficou associada ao nome do seu filho, e quando essa profecia estava para se cumprir, Deus suscitou outro profeta, Noé, que fez da mensagem de Enoque uma verdade presente para o seu tempo. E Noé viveu no tempo desse juízo. Isso é óbvio. Ok? Está claro? Ok. Então, reparem que nos dias de Noé, Deus salvou um remanescente que recebeu a mensagem de Noé. Que remanescente foi este que foi salvo? A sua própria família. 8 pessoas. Ok? Muito bem. Então vamos ver se este modus operandi se aplica realmente neste primeiro exemplo. Então Deus concede uma determinada mensagem a um profeta, na ocorrência o profeta Enoque. Em conexão com a mensagem dada existe um período de tempo profético, que ali não é muito específico, mas está associado à altura em que o filho iria morrer. A mensagem dada ao profeta não é uma verdade presente para os seus dias e época, isto é, não se aplica ao seu tempo, neste caso ao tempo de Enoque. Quando o período de tempo profético está para chegar ao fim, Deus suscita outro profeta, foi Noé, cuja mensagem é a mesma que tinha sido dada ao profeta original. Este segundo profeta, então, torna a mensagem do profeta original verdade presente para os seus dias e época. Isto cumpriu-se neste primeiro exemplo. Vamos ao segundo exemplo, Abraão e Moisés. Abraão foi um profeta de Deus. Conhece este texto, Gênesis 27, em que Abraão, sabem, faço aqui um parênteses. Uma coisa impressionante que quando eu leio o livro de Gênesis, as mulheres dos patriarcas eram todas elas Miss Universo. Eram lindas, formosas. A mulher de Abraão, a mulher de Isaac, a mulher de Jacó, todas lindas mulheres. E Abraão, Sara devia ser uma mulher espetacular, formosa, linda, atraente. E Abraão sabia bem a mulher que tinha. Então, quando ele chegou lá a um determinado reino, ele disse, não, vão cobiçar a minha mulher. Bom, bem dito, bem feito. Cobiçaram mesmo. E então, ele aí teve uma fraqueza e disse, olha, se perguntarem quem tu és, tu dizes que és minha irmã. Ele não estava a mentir totalmente, só estava a dizer meia verdade. Porque ela era, de facto, meia irmã. Só que não tinha dito que era também mulher. Então, o que é que o rei Abimeleque fez? Pegou na mulher de Abraão e levou para o palácio. E o Senhor apareceu-lhe em sonhos à noite e disse, não toques na mulher, porque essa mulher tem marido. E o rei ficou assustado e disse, mas eu não sabia. E não sabia, o homem estava a ser sincero. E diz, restitui a mulher ao seu marido porque ele é profeta. É o que diz Gênesis 27. Então Abraão é considerado pelo próprio Deus como sendo um profeta. Ok? Abraão foi um profeta de Deus e nos seus dias Deus predisse que a sua posteridade seria peregrina na terra do Egito durante 400 anos.
e que após esse período de tempo Deus julgaria os egípcios e libertaria o seu povo da escravidão. Esta profecia está em Gênesis 15, 12 a 16. Esta profecia é uma profecia cronológica, porque tem associado a ela um período de tempo, 400 anos. Ok? Agora, eu pergunto, esta profecia que Deus deu a Abraão cumpriu-se nos seus dias, sim ou não? Não se cumpriu no seu tempo. Quando é que ela se vai cumprir? Quando esse tempo chega ao fim, os 400 anos. E quando essa profecia estava para chegar ao fim, Deus suscitou outro profeta, sim ou não? Suscitou qual profeta? Moisés. Muito bem, vocês estão a acompanhar. Então esta mensagem contendo um período de tempo profético não foi para os dias de Abraão, uma vez que Deus lhe disse que ele repousaria em paz e que seria sepultado em ditosa velhice. Está em Gênesis 15, 15. Perto do final desse período de tempo profético, Deus suscitou um outro profeta, Moisés, e Moisés é considerado profeta em Oséias 12, 13. Está lá dito, Moisés é um profeta, para tornar a profecia de Abraão verdade presente. Deus julgou o povo egípcio através de Moisés. Deus libertou um remanescente do Egito. É interessante que no final deste período profético há sempre um remanescente que salva. Quando foi o dilúvio, um remanescente salvou. Aqui houve um remanescente. Que remanescente? O remanescente que saiu do Egito. Vocês dizem, como assim remanescente? Então, o povo era tão numeroso. Bom, mas o povo que saiu do Egito, pois bem, não temos indicações de que todo o povo de Israel tenha saído. Provavelmente alguns ficaram lá. Ok? Moisés falou do mesmo assunto que o seu predecessor. A profecia cronológica cumpriu-se à risca. Nesse mesmo dia, o texto que há bocadinho ainda fiz referência, que nesse mesmo dia é esse, o dia que indicava a profecia de Gênesis 15. Agora, vou passar isto. Vai-se repetir tudo. Neste caso também. Vamos ao terceiro exemplo, Jeremias e Daniel. Jeremias foi consagrado por Deus para ser profeta às nações. Esta expressão aparece em Jeremias 1,5. Portanto, estamos na presença de outro profeta. Ele predisse que Judá iria em cativeiro para a Babilónia por um período de 70 anos. Está em Jeremias 25 e em Jeremias 29. Conhecem isso? 70 anos, é uma profecia cronológica. Porque tem um tempo associado a ela, 70 anos. Ok? Agora, quando os 70 anos se cumprissem, Deus se levantaria em juízo contra a Babilónia e libertaria o seu remanescente da escravidão. Esta mensagem não foi verdade presente para os dias de Jeremias, porque ele morreu antes de Judá ter voltado do cativeiro babilónico. Vocês dirão, bom, mas Jeremias ele viveu o cerco de Jerusalém. E eu digo, é verdade. Por isso é que Jeremias escreveu o livro Lamentações de Jeremias. O livro de Lamentações de Jeremias é um livro em que o profeta Jeremias descreveu os horrores do cerco de Jerusalém, que terminaram com a sua queda e com a destruição da cidade e do templo de Jerusalém. Mas Jeremias já não viveu até ao final dos 70 anos que ele próprio tinha profetizado, já não viveu para ver o regresso do povo do exílio a Judá. Mas quando esse tempo do regresso do exílio chegou, que profeta é que Deus tinha suscitado entretanto? O profeta Daniel. E o profeta Daniel viveu no tempo em que os 70 anos terminaram. Ok? Perto do final dos 70 anos, o profeta Daniel, e o profeta Daniel é assim considerado pelo próprio Jesus, em Mateus 24, 15 diz, quem lê entenda, o profeta Daniel escreveu, estudou a profecia de Jeremias, isto vem relatado em Daniel 9, 1 e 2, porque esta profecia estava para ser cumprida nos seus dias. Deus fez vir um juízo sobre a Babilónia no ano 539 a.C., através dos Medo-Persas. Isto vem descrito em Daniel capítulo 5. Deus libertou um povo remanescente de Babilónia. Mais uma vez, houve muito povo de Israel que ficou lá em Babilónia. Só um remanescente é que voltou. Assim sendo, a profecia cronológica de Jeremias dos 70 anos tornou-se verdade presente nos dias de Daniel. Ok? Estão a acompanhar este modus operandi? Deus, vamos passar isto. Agora, Daniel e João Batista. Daniel recebeu da parte de Deus a profecia cronológica das 70 semanas. São 70 semanas de anos. 490 anos literais, que indicava o tempo que Deus ainda concederia ao povo judeu a partir do momento em que saísse o decreto para restaurar e edificar a cidade de Jerusalém. Ok? Já agora, um pormenor muito interessante. Sabem que em Daniel, no capítulo 9, fala das semanas de anos. E depois, no capítulo 10, quando fala que Daniel esteve em jejum durante 21 dias ou 3 semanas, sabe o que é que no texto hebraico diz?
na nossa tradução diz, venham ver esse texto. É só uma curiosidade que é muito interessante. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Reparem, as 70 semanas de anos são semanas proféticas, vêm indicadas em Daniel 9. E em Daniel 10:2 diz assim: naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. É o que diz a versão portuguesa, 3 semanas. Sabe o que é que diz o texto hebraico? 3 semanas de dias. Quase parece uma redundância. Porquê que acham que no texto hebraico está lá 3 semanas de dias? Para... Diga. Porque não era anos. E porque, como no capítulo anterior falava de semanas, mas essas semanas eram semanas de anos, agora para distinguir diz semanas de dias. Ok? E aqui temos um tempo que este sim, neste tempo, não se aplica ao princípio de ano. Ok? Muito bem, só um pormenor. Vamos avançar. Então, a profecia apontava para o batismo de Jesus, a sua morte para o início da pregação do Evangelho aos gentios. Esta mensagem não foi para o tempo de Daniel, claro. Daniel até disse, vais repousar, não é para o teu tempo. Ok? Esta mensagem não foi para o tempo de Daniel, porque o Messias só viria quase 490 anos depois. Ok? Agora, quando estes 490 anos estavam para chegar ao fim, pergunto, iria Deus suscitar um outro profeta, sim ou não? Claro que sim. E que profeta foi esse? João Batista. Quase no final das 70 semanas proféticas de Daniel, mesmo antes da unção de Jesus a quando o seu batismo, Deus suscitou outro profeta, João Batista, para anunciar que a última das 70 semanas estava quase a iniciar. Querem ver? Não foi nenhuma coincidência o facto de Jesus, no início do seu ministério público, logo após a sua unção no batismo, ter declarado: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo está cumprido. Que tempo é que estava cumprido? O tempo indicado na profecia das 70 semanas de Daniel 9. Parem, Deus é matemático. Deus cumpre rigorosamente a sua agenda. Quem estuda a Bíblia a fundo e com atenção, repara, Deus não falha. Deus segue rigorosamente o seu plano, a sua agenda. Não falha. Que tempo era esse que estava cumprido? Já disse. João Batista foi, segundo o próprio Jesus, o maior dos profetas. Conhecem essa expressão? Entre os nascidos de mulher, ninguém há como João Batista. João Batista também proclamou uma mensagem de juízo e a sua mensagem estava inteiramente centrada no Messias, assim como estava a profecia das 70 semanas. João transformou a profecia de Daniel em verdade presente para a sua geração. E durante essa última semana profética, Jesus escolheu um remanescente de Israel para formar um núcleo do seu novo Israel. Que novo Israel foi este? A Igreja Cristã. Eu só estou a apresentar este assunto assim em pinceladas breves. Mas se os irmãos depois tiverem tempo de estudar este assunto com mais tempo, tentando assimilar bem cada um dos passos, vocês vão descobrir uma coisa que é maravilhosa, pelo menos eu falo por mim, é ver que Deus sempre esteve e continua no total controle dos acontecimentos deste mundo. Isso para mim é absolutamente fascinante. Fascinante mesmo. Vamos passar isto. Agora, temos uma quinta dupla, que é Daniel e... Então, Daniel recebeu igualmente da parte de Deus uma outra profecia cronológica, a profecia das 2300 tardes e manhãs. Bom, se a profecia das 70 semanas não se cumpriu no tempo de Daniel, muito menos esta, porque esta ainda é mais longa. Agora, se Deus opera sempre da mesma forma, porque Deus não muda, e se Deus, no momento em que um período profético está para cumprir, suscita um profeta, o que é que vocês acham que Deus iria fazer quando o período profético das 2300 tardes e manhãs estivesse para cumprir? O que é que acham que ele iria fazer? Suscitar um profeta. E suscitar um profeta porquê? Por uma razão muito simples. É que Deus não muda e atua sempre da mesma forma. Estão a entender isto? Então, segundo esta visão bíblica, é absolutamente indispensável que no final do período profético das 2300 tardes e manhãs, Deus tivesse que suscitar um profeta. Está claro? Então, esta profecia anunciava o início do juízo. Que juízo? O juízo final, aquilo que nós também chamamos o juízo investigativo.
que é a purificação do santuário no céu, em 1844. Este é o evento simbolizado pelo dia das expiações, em Levítico 16. Já agora, só um pormenor, isto não tem importância nenhuma. Eu tive um professor que ele zangava-se connosco quando nós dizíamos dia da expiação. Porque no hebraico não está no singular, está no plural. Então é dia das expiações, plural. Dia da expiação está incorreto. É dia das expiações. Porque não era só feita uma expiação, eram feitas expiações por todo o povo. Ok? Este é o evento simbolizado pelo dia das expiações e pelo juízo escrito em Daniel 7, 9 a 14. A profecia dos 2300 anos não era, obviamente, para os dias de Daniel. Isto é claro. No final dos 2300 anos, que começaram no ano 457 a.C. e terminaram no dia 22 de outubro de 1854, pergunta: seria de esperar que Deus suscitasse um outro profeta que falasse especificamente desta profecia? Sim. Este profeta teria que explicar que a profecia dos 2300 anos estava agora a ser cumprida e era verdade presente. O trabalho deste profeta levaria a que Deus estabelecesse um povo remanescente que proclamasse que a hora do seu juízo tinha chegado. Porque sempre que o Senhor suscita o segundo profeta, esse segundo profeta vai atualizar a mensagem e dizer: ei, vem um juízo. Isso aconteceu com Noé, veio um juízo, veio ou não veio? Veio, o dilúvio. Depois aconteceu com Moisés, Moisés disse: vem juízo para os egípcios, e veio. 10 pragas caíram sobre os egípcios. Depois com Jeremias, veio juízo. Judá recebeu um juízo e foi levado cativo para a Babilónia. Depois com Daniel, quando fala do juízo, veio juízo. Bom, João Batista atualizou e disse: arrependei-vos. E finalmente, a última mensagem é também uma mensagem de juízo? É uma mensagem de juízo. Reparem, Deus é sempre o mesmo. Pergunto, levantou-se um tal profeta? Sim, precisamente no momento certo. Em dezembro de 1844, Deus chamou Ellen White para ser uma profetisa. Ellen White falou do assunto específico de Daniel 8,14 e explicou como este versículo tinha sido cumprido a 22 de outubro de 1844. Sabem uma coisa? Nesta altura, o diabo também suscitou outros profetas. Agora a pergunta que eu faço, que é capital, é: falaram os outros profetas desta profecia de Daniel 8,14, sim ou não? Nenhum deles. Mas segundo o esquema que nós temos vindo na Bíblia, o segundo profeta fala sempre de quê? Daquilo que o profeta anteriormente falou. Então, a prova de que Ellen White é uma profetisa verdadeira é que ela falou exatamente do mesmo assunto que Daniel tinha falado. E os outros profetas, bico calado, nada. Reparem, isto são provas concretas. Nós não precisamos de acreditar em Ellen White só... Não. Há dados concretos, há dados palpáveis. Reparem, é racional crer em Ellen White. Amém. Isto é racional. Para uma pessoa inteligente não há outra escapatória. Deus é claro na sua forma como dirige os acontecimentos mundiais. De facto, esse versículo tinha sido cumprido pelo facto de Cristo ter iniciado o seu julgamento celestial ou a purificação do santuário. Ela falou do mesmo assunto a que Daniel se referiu mais de 2000 anos antes e tornou essa profecia o quê? Verdade presente para os seus dias. A sua mensagem também serviu de guia no estabelecimento da igreja remanescente, que enfatiza a guarda dos mandamentos e o testemunho de Jesus. Pergunto, porquê é que Ellen White falou deste assunto específico no início do seu ministério e não de um outro assunto qualquer? Resposta: simplesmente porque Deus estava a seguir o seu modus operandi. Não dá outro jeito. Não é interessante que muitos outros movimentos e profetas tenham levantado por volta de 1844, mas nenhum deles falou desse assunto que foi falado por um anterior profeta de Deus? Os Mormons tiveram um profeta, entre aspas, Joseph Smith. As Testemunhas de Jeová também tiveram um profeta, Charles Russell. A Cientologia cristã teve uma profetisa, Mary Baker Eddy. O Espiritismo teve as Irmãs Fox. O Pentecostalismo, Margaret MacDonald. O evolucionismo, Charles Darwin. O marxismo, Karl Marx e Friedrich Engels. Obviamente que Satanás estava preocupado pelo facto de saber que Deus iria estabelecer na terra o seu povo remanescente, de modo que suscitou muitos movimentos contrafeitos
para confundir a mente das pessoas. Alguma destas pessoas falou daquela profecia específica que o anterior profeta Daniel tinha falado? Nenhum deles. O que é que isto indica? Só aquela é que era a profetisa verdadeira, porque estava em conexão com aquilo que um profeta anterior... Conhece aquela frase que diz, o espírito dos profetas está aqui, sujeito aos profetas. Mas o que é igualmente um facto é que nenhum desses movimentos que se iniciou por volta de 1844 falou do assunto mencionado em Daniel 8,14, exceto os mileritas, Ellen White e posteriormente a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isto prova sem a sombra de qualquer dúvida que Deus tem de facto uma igreja remanescente no mundo hoje que ensina que devemos guardar todos os mandamentos de Deus, incluindo o sábado. Esta igreja também possui o testemunho de Jesus, que é o Espírito de Profecia. Sumário e conclusões. O modus operandi de Deus não se manifesta em eventos históricos de só menos importância. Pelo contrário, está intimamente ligado com os grandes eventos da história da salvação. Reparem, com o primeiro profeta que surgiu no mundo, Enoque, com o dilúvio, com o chamado Abraão, do qual veio a formar o seu povo de Israel, com o êxodo do Egito, com o cativeiro em Babilónia, com a primeira vinda de Cristo à Terra e, finalmente, com o início do juízo final, antes da segunda vinda de Cristo à Terra. Não foi em momentos de só menos importância que Deus suscitou estes profetas. Foi em momentos cruciais da história da humanidade. Reparem, qual é o nosso privilégio como povo adventista? Nós estamos a seguir a continuidade profética de Deus. Mais ninguém tem qualquer conexão com o que aconteceu lá passar. Estão perdidos. Eu acho que eles nem sabem o que é que são. Nós temos o privilégio de saber, pela Bíblia, pela profecia, em que momento é que estamos da história. Isto é um privilégio enorme. Obviamente, todos estes acontecimentos são grandes marcos na história sagrada. Os dois profetas que falam no início e no final do tempo, de uma determinada profecia cronológica, sempre falam do mesmo assunto. Para o primeiro profeta, a mensagem não é verdade presente, mas para o segundo profeta é. A mensagem dos dois profetas tem sempre a ver com os juízos divinos, como já vimos. A mensagem dos dois profetas envolve sempre o estabelecimento por Deus de um povo remanescente. Apocalipse 10 previu o grande desapontamento de 1844. A antecipação da vinda de Jesus foi doce, mas o que seguiu foi amargo, porque Jesus não veio como era esperado. O povo remanescente deve agora profetizar a muitos povos, nações, línguas e reis. Esta foi a minha apresentação. Irmãos, ficou claro para vós este modus operandi de Deus? Esta forma de Deus operar ao longo da história? E nesta visão da forma de Deus operar, é quase necessário que em 1844, que é o final de um período profético, Deus suscitasse um profeta. Não há jeito, não há forma de dar, não há volta a dar ao assunto. Então reparem, o facto de que a primeira coisa que Ellen White falou quando ela recebeu a inspiração de Deus foi precisamente explicar o que é que tinha acontecido quando? Em 1844. Era a explicar a profecia de Daniel 8,14. Tão simples quanto isso. Para mim isto é uma das provas irrefutáveis de que ela é uma verdadeira profetisa de Deus e que este movimento está assente em bases sólidas e verdadeiras. Reparem, amigos, ser adventista do sétimo dia não é só ter uma fé cega, é ter uma fé inteligente, uma fé racional. E dá muito prazer eu ter esta fé, uma fé que é racional, uma fé lógica, uma fé que eu diria que é quase científica, porque são dados que não dá para dar a volta. Que Deus vos possa fortalecer a vossa fé e que não tenham dúvidas, amigos. Nós estamos numa sequência de eventos proféticos e esta igreja não surgiu do acaso. Esta igreja surgiu num momento preciso da história profética e quando surgiu, houve provas irrefutáveis de que Deus estava no controle do nascimento deste movimento. Por isso eu não tenho dúvidas nenhumas que esta é a igreja verdadeira. Que Deus vos possa dar igualmente essa convicção e essa certeza. Deus vos abençoe. Amém.